Começar primeiro sobre as reações do mercado. É falso que o mercado esteja reagindo ao rumo da política fiscal apenas agora, porque é o governo Lula. O dólar subiu consideravelmente durante o governo Bolsonaro, também a todo momento em que se buscava expandir a pressão fiscal, muitas vezes em torno de disputa eleitoral, com os furos no teto de gastos. E a época, esses que agora ficam falando de especulação em torno do rumo da economia, à época falavam do impacto da elevação do dólar exatamente pelos problemas econômicos do governo anterior. E eu posso resgatar aqui o que estas pessoas disseram no verão passado, para fazer aqui a referência ao filme. Vocês já assistiram? Eu sei o que você fez no verão passado. Pois é, eu sei o que essa gente dizia no verão passado. Eu também sei o que eu dizia. Eu dizia exatamente a mesma coisa que eu digo agora. A irresponsabilidade, ela tem preço. E o mercado especula. Sim, essa palavra feia. Ele especula. Mas ele não especula sem base. Ele especula com base nos elementos e nos dados econômicos objetivos fornecidos pelo próprio governo. Interessante notar, por exemplo, bancos públicos fazem estimativa econômica. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. Essas instituições também têm uma avaliação muito crítica em relação aos rumos da economia. Eles fazem parte do mercado. Sim, as instituições públicas. E o cenário é esse. Então, há muita hipocrisia aqui em relação a esses agentes políticos. Tem alguns, aliás, que propõem, inclusive, que isso acabe, que o governo volte a centralizar as decisões monetárias e só faltam propor curralito. Então, o ideal de economia deles é o kirchnerismo. Felizmente, o ministro da Fazenda é o Fernando Haddad. Com todos os problemas que o governo vem enfrentando, pelo menos ele é um algodão e não um elefante entre os cristais. As suas declarações são muito racionais, ele sempre é equilibrado, se posta com desenvoltura, está sendo assacado à esquerda, à direita, mas tem uma capacidade inequívoca de se mostrar ponderado. E é isso que precisamos: ponderação, sinalização positiva, respeito aos fundamentos da economia. E daí o efeito, porque as pessoas muitas vezes elas são levadas a crer que isso, quer dizer, a elevação brutal do dólar não tem consequências no dia a dia. As pessoas comem dólar. Não que elas peguem uma nota de $1 e engulam. Não. Mas elas consomem a moeda norte-americana na medida em que a moeda norte-americana é a base dos preços e das cotações das commodities. É bom para exportador, é verdade. Mas para o mercado interno é negativo. Por exemplo, o trigo. O exemplo mais clássico. O trigo é uma commodity cotada em dólar e o Brasil importa muito. Ora, se você importa muito uma commodity que é usada na produção de N tipos de comidas, que estão nas gôndolas, que estão nos mercados, então o efeito é exatamente o encarecimento. Porque você vai comprar um produto por um valor a maior e vai, no efeito cascata, ir repassando até chegar ao consumidor final. Quem é o consumidor final? É o pobre. É o cidadão comum. É o sujeito que sai do trabalho, passa na frente do mercadinho e compra ali meia dúzia de cacetinhos. E é aquilo que precisa para a sua alimentação diária. Não é quem pega o dinheiro e aloca no exterior ou compra títulos da dívida pública bonificados pelo risco fiscal. Porque
Quem tem a capacidade de fazer isso é apenas um percentual muito pequeno da população. A elite consegue proteger os seus bens, consegue proteger o seu patrimônio. Pobre não consegue proteger patrimônio, primeiro porque não tem. E tudo o que ganha acaba gastando em consumo de itens essenciais. E é sobre esses itens essenciais que influi a inflação. Eu estava vendo aqui um levantamento feito sobre a capacidade do Banco Central em dar resposta à elevação do dólar. Vejam só. O Banco Central tem atuado. Ele pega a reserva, que é resultado de superávit. O Brasil tem, se eu não me engano, em torno de 300 bilhões em reservas. É talvez a 7ª economia do mundo em reservas cambiais dentre os países em desenvolvimento. Tem reservas, portanto, portentosas, mas toda reserva ela tem um limite. E está emitindo esse dinheiro no mercado para dar liquidez, aumentar a oferta e diminuir o custo. Não está dando certo. Os números são realmente muito expressivos. Nós estamos vendo aí o leilão continuado de recursos e um efeito que não consegue frear a elevação do dólar. Entre os dias 12 de dezembro e 17 de dezembro, o Banco Central leiloou nada menos do que 12,8 bilhões de dólares. Botou no mercado, despejou. Sabe o que são 12,8 bilhões de dólares? É uma fração pequena das reservas. Mas são 12,8 em 5 dias. Do dia 12 ao dia 17. A tendência é que talvez até gaste mais ao longo dos próximos dias. O efeito disso foi nenhum. Porque hoje batemos recorde de novo com o dólar. Do que podemos concluir a partir disso? Que o problema não é de ordem monetária. É uma crise de confiança. É uma crise de percepção das sinalizações. Do que está sendo feito, qual é o compromisso efetivo com uma agenda que entenda o básico, os fundamentos da responsabilidade fiscal. E isso diz respeito, eu sempre ressalto e enfatizo, isso é compromisso dos 3 poderes. E, diante do que nós estamos vendo, parece que o Banco Central é o único que está comprometido de fato em fazer com que as metas sejam cumpridas. Mas a capacidade de resposta do Banco Central diante do cenário econômico, ela é muito limitada. E à medida em que o fiscal não é resolvido, ele passa a prevalecer sobre a política monetária. Num ambiente de normalidade, quando você tem, por exemplo, uma crise externa, dentro de um cenário econômico adequado dentro do país, e você precisa de uma ação monetária para proteger a economia, o efeito é imediato. Por exemplo, queimar dólar das reservas para dar liquidez e diminuir o preço da cotação é comum num cenário interno fiscal minimamente sustentável. Mas quando o cenário fiscal é insustentável, a capacidade do Banco Central de atuar com política monetária se reduz. E é a isso, porque agora vai se falar muito, eu tenho já mencionado há algum tempo, é a isso que se chama risco de dominância fiscal. A dominância fiscal é quando o problema fiscal se sobrepõe à medida paliativa monetária. É difícil de entender? É um pouco. Eu estou tentando ao máximo explicar como é que funciona. O ideal é que a política fiscal e a política monetária estejam em equilíbrio, atuem conjuntamente. Você opera fazendo superávit, gera reserva, você permite que a taxa de juros caia de forma harmônica, aí você tem o aumento da produtividade, da riqueza, com inflação baixa.
nós estamos entrando num círculo vicioso em que você tem uma expansão fiscal que impõe um custo em juros, faz com que haja inflação e com a elevação dos juros, o aumento da dívida, o aumento do custo sobre a dívida e inflação. Então, o Banco Central vai perdendo a sua capacidade de intervir. Porque é necessária uma solução no campo fiscal. E da onde parte a solução no campo fiscal? Que está além da capacidade do Banco Central de intervir. Na decisão dos atores políticos. E daí nós estamos falando do Executivo e do Legislativo. Eles vêm fazendo a sua parte? Não me parece que isso seja possível de se responder com um sim. E eu vou aqui apontar especificamente para o Legislativo, porque o pau tora em cima do Executivo. E se tem que torar, que se tore. Eu mesmo faço. Agora, onde estava o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, nos últimos 2 dias? Eles não apareceram, eles estavam preocupados apenas de uma coisa, em viabilizar as malditas emendas parlamentares. Inclusive o governo, para votar uma parte do pacote que está no Congresso Nacional, precisou pagar 7 bilhões de reais em emendas. Então, para você votar um pacote que corta gastos, você precisa gastar uma parte do orçamento. Hoje, o Congresso detém 50 bilhões sobre o orçamento livre. Até quando? É uma festa. As expensas pagas pelos contribuintes. Qual é o grau de contribuição do Congresso à necessária reforma fiscal? Inclusive o ministro Fernando Haddad veio a público depois do primeiro encontro com ele e o Lula dizer, reafirmar a necessidade de não se subverter, de não se enfraquecer as pautas que foram encaminhadas ao Congresso. Porque o risco desse Congresso corporativo é pegar um pacote limitadíssimo, que é esse encaminhado pelo governo, e desconstruí-lo. E daí sobra o quê? Qual é a sinalização que os atores políticos dão ao mercado? O mercado que sim é constituído por grupos econômicos, né, por pessoas que estão atrás do computador vendendo e comprando ação, mas que também é constituído das pessoas, do mercado consumidor, dos empresários, setor produtivo e trabalhadores. Todos são impactados pelas decisões fiscais. 17 e 27.